vocês, gente, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, chegamos a 9.000 inscritos aqui no canal. Quero muito agradecer a todo mundo que faz parte aqui do canal e que colaborou para que a gente conseguisse chegar até aqui, compartilhou, assistiu, deixou o seu like. Então, muito obrigada por isso. E em comemoração aos 9.000 inscritos aqui dessa família tá crescendo cada vez mais, eu pensei em fazer um bolinho pra gente. Então eu vou fazer um bolo bem gostoso, um bolo vulcão. Então eu vou trazer essa receita aqui pra vocês. Eu já peço pra que vocês deixem o seu like aí no vídeo, curtam bastante, comentem, compartilhem, se inscreve quem não é inscrito e compartilhe o canal com as amigas, porque já tô super ansiosa pra chegar nos 10.000 inscritos e fechar assim certinho com os 10k. Tô muito feliz de verdade, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui. Cada pessoa que tá aqui é muito valiosa e muito importante pra mim. Então muito obrigada de todo o coração. E agora vamos pra receita, que eu tô super empolgada pra fazer esse bolo vulcão. Vai ficar uma delícia. E eu vou sair da dieta, mas vou começar um pouquinho. Bora pra receita. Bom, meus amores, pra fazer esse bolo vamos precisar de 3 ovos. Então eu já vou quebrando num potinho pra ver se tá tudo certinho mesmo, porque se tiver ruim a gente já descarta. Em uma caneca eu vou colocar ali óleo de coco, meia xícara de óleo. Na receitinha falava óleo normal, mas aí eu usei o óleo de coco. Óleo de coco mesmo. E aí a gente vai pegar, bater os ovos na batedeira, bater bem até eles ficarem bem clarinhos. Depois que eles já ficarem clarinhos, a gente vai acrescentar o óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Na verdade, são 2 xícaras de açúcar. Eu despejei uma xícara e vou despejar a outra xícara de açúcar também. Na receitinha que eu vi, falava que tinha que continuar batendo, não precisava parar pra bater, não. É o meu primeiro bolinho, meus amores, então vocês relevem aí, tá? O amadorismo. Pronto, depois que bateu o açúcar, a gente vai colocar agora a essência de baunilha, 2 colherzinhas de chá. E o bolo que eu vou fazer é um bolinho de baunilha. E agora é a hora do trigo, né? São 3 xícaras de trigo. Eu vou deixar... Trigo não, farinha de trigo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Todos os ingredientes, tudo direitinho pra vocês, pra facilitar. Sobe a maior poeira, a maior fumaça de farinha de trigo. Mas agora eu já tô indo colocar a 3ª xícara de farinha de trigo. E depois que ela bater bem, ó, a gente vai acrescentar o leite. São 250 ml de leite, tá, gente? Então eu já vou despejando aí aos pouquinhos pra não espinar muito. E vou acrescentando e batendo. E já adianto pra vocês uma coisa que me aconteceu nesse bolo, que foi, gente, meu bolo ficou meio solado. Mas eu acredito que aconteceu isso porque eu usei alguns ingredientes gelados. Porque eu segui passo a passo certinho como vinha na receita Porém, mesmo assim, o bolo solou. Eu acredito que foi por conta que eu usei alguns ingredientes gelados. Eu tava pesquisando sobre isso e acho que foi isso. Também bater muito o bolo acaba solando ele. Acrescentei o fermento, uma colherzinha de fermento. Depois que eu acrescentei o fermento, eu não bati muito, justamente para não solar. Mas, antes do fermento, eu bati muito e usei alguns ingredientes gelados. Então, não façam isso quando vocês forem fazer na casa de vocês algum bolo, tá bom? Porque aí ele vai ficar solado. E, gente, como é meu primeiro bolo, assim, bolo com recheio e tudo mais, então eu me passei em algumas coisas, mas na próxima já não vai mais acontecer, né? Assim eu espero.
Agora eu untei aí a frigideira com óleo de coco e farinha de trigo. Já despejei toda essa massa aí na forma. O forno já estava pré-aquecido a 180 graus. E aí, gente, eu fui só mesmo colocar no forno e esperar ele poder assar bem. De mágica, o bolo já está assadinho, eu estava mega feliz. E eu mega feliz, né? Eu enfiei a faca e saiu lisinha. Falei, olha, o bolo tá com a cara maravilhosa. Fiquei super feliz, né? Tá. Aí, ok, eu peguei uma boleira linda que a gente ganhou de casamento. E quando eu virei o bolo, tive uma surpresa. Então, gente, o bolo não ficou exatamente como eu imaginei que ele fosse ficar. Ele ficou um pouquinho branco em cima por causa do óleo de coco que eu untei a forma com óleo de coco e farinha de trigo, então ficou essa crostazinha aí. E eu peguei um fio dental pra repartir o bolo ao meio. Eu vi na internet, eu quis fazer, né, achando que ia ficar lindo, maravilhoso. O bolo ficou meio torto, gente. Mas eu tentei cortar e realmente cortei, ainda ficou torto. Pra colocar o recheio de beijinho aí no meio do bolo, né? E depois que eu cortei, que eu vi que o bolo tava solado. Eu fiquei bem triste, né? Pra o recheio. Fiz o recheio de beijinho, botei leite condensado, botei creme de leite e coloquei bastante coco ralado pra ele ficar bem com bastante coco. E fui mexendo ali no fogo até dar o ponto mesmo de doce, ponto de brigadeiro, que a gente passa a espátula na panela e vê o outro lado da panela, né? Quando já tá desgrudando. Então, quando tava assim, eu desliguei o fogo e acrescentei mais um pouco de coco, mexi mais um pouco e coloquei lá no meio do meu bolo. Hora de rechear o bolo, né, gente? Então, eu já fui colocando ali, despejando todo esse recheio entre o bolo. Gente, eu fiquei muito triste só por causa da massa, porque tava tudo tão gostoso. O recheio ficou uma delícia, a cobertura, ficou tudo muito bom. Só a massa mesmo, que não ficou tão fofinha, não é nem fofinha, ficou meio solada mesmo, assim. E por causa dos ingredientes gelados e também porque ó, eu bati muito o bolo. Porque eu segui tão certinho, mas eu resolvi trazer pra vocês assim mesmo, porque como eu compartilho tudo com vocês aqui, experiências boas, ruins, quando dá certo, quando não dá, eu trago de tudo aqui pra vocês, então já aprendam pra vocês não fazerem isso, tá bom? Não batam muito bolo e também não usem os ingredientes gelados. Hora de fazer a cobertura do bolo. Então eu fiz de brigadeiro, coloquei ali leite condensado, creme de leite, Nescau e comecei a mexer bem. E aí eu vi que essa cobertura tava muito clarinha e eu queria que ficasse mais escuro, chocolate mais escuro. Então eu acrescentei um pouquinho de amido de milho para dar uma escurecida, eu pesquisei e vi que ajudava. E também acrescentei mais Nescau para dar mais uma escurecidazinha nessa cobertura.
Já na cobertura eu não deixei ficar no ponto de brigadeiro, não deixei no ponto que a gente via que tava desgrudando da panela, eu deixei ele mais líquido para poder cobrir bem o bolo, não ficar mais líquido mesmo, não ficar muito grosso. Hora de cobrir esse bolo com minha cobertura. Então, esse buraquinho aí do meio, coloquei bastante aí pra fazer o vulcão mesmo. Quando abrir o bolo, derramar bastante, assim, aquele efeito que a gente acha maravilhoso. E também tinha um pouquinho de beijinho ali no meio. Mas, quando eu cobria com a cobertura, vocês estão vendo como ficou feio o bolo. Eu chamei Ed pra ele ver e ele se acabou de rir. Espero que você esteja satisfeito. Ai, você mandou colocar. Para, amor. Um pouco mais calma, não escureceu não. Não, velho, a culpa é sua, era pra ficar mais grosso. Aí, ó, pronto, tá pronto o bolo aí. A expectativa foi uma, né, gente? Realidade completamente diferente. Eu queria que ficasse aquela coisa linda, maravilhosa, já toda coberta, mas a gente dá um jeitinho. Então, todo aquele brigadeiro que caiu ao redor do bolo, eu peguei uma colher e fui cobrindo ele, tentando cobrir. E tem uma outra questão também. A minha massa do bolo, ela é clarinha. Então, para o bolo ficar mais escuro, depois eu vim entender que a massa teria que ser de chocolate. Vocês concordam comigo, né? Se a massa ela é escurinha, eu jogo uma calda de chocolate por cima, então vai ficar todo escurinho. Quando a massa é clara, então esse brigadeiro vai aparentar ser mais claro, porque vai ter um fundo claro. Então, gente, como eu fiz a massa clara, tudo bem. Eu cobri ele, já deu um jeitinho, depois eu coloquei granulado por cima. E ao redor do bolo, como é mais difícil colocar o granulado aí do lado, eu peguei uma colherzinha de chá mesmo e fui jogando ao redor do bolo para ir pegando nas laterais também. Depois de cobrir com granulado, gente, eu peguei um pouco de coco ralado e despejei por cima também, deu um efeitozinho bem legal, eu gostei. E não satisfeita, ainda peguei um spray, um chantilly spray e comecei a fazer umas florzinhas. Gente, eu me empolguei, eu queria fazer assim um bolo super decorado, bem lindo. Tava amando essa brincadeira de decorar bolo, super empolgada. Só que, né, esse bolo tava dando muita coisa errada, gente. Foi a massa, foi a cobertura, mas essas florzinhas que eu tava tentando fazer também deu errado. Ficou umas pequenininhas, outras grandes. Eu fui tentar consertar e ficou meio estranho. Meu Deus do céu. Mas foi com muito, muito, muito carinho. E aprendam a não façam essas coisas que eu fiz dos ingredientes gelados. E nem de bater muito bolo pra não solar, tá bom? Bom, gente, terminei de fazer o bolo. Foi o meu primeiro bolinho que eu fiz. Teve algumas coisas que deu meio errado, o bolo ficou meio torto, tipo, pra ele ficar todo escurinho era pra ser com a massa de chocolate. Eu fiz a massa de baunilha e também a decoração ficou uma negação. Eu fui tentar fazer aquelas florzinhas de chantilly. Enfim, gente, ficou meio estranho, mas pro primeiro bolinho tá valendo, o que importa é a intenção. Eu queria muito comemorar esse momento, fazer alguma coisinha assim pra marcar. E agora a gente vai cortar o bolo e vamos comer. Então já vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Mais uma vez agradecer todo mundo que faz parte dessa família. Muito obrigada a cada um de vocês, do fundo do meu coração. Amo muito, muito, muito vocês. Beijo enorme. Agora eu vou cortar o bolinho e comer. You are the one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You
saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms, and I still want you back, back, want you back, back, back. Some say that love don't hurt, but I've got you stuck in my memory. Some say that hearts come first, but they've never known what it's like to be in love at 20 years old. We kiss in the rain till we catch a cold. Some say that love don't hurt, but I want you back, back, cause I've got you stuck in my memory. I've got you stuck in my memory. Agradeço vocês por fazer parte desse crescimento. E é isso, até o próximo. Beijo. Até o próximo. And every wall is getting close, and I don't know what to do. Can't you save my soul? Can't you save my soul? Can't you mend my heart? Can't you mend my heart? Want you back, back, want you back, back, back. Yeah, I want you back, back, want you back, back, back.